Isso aí, galerinha! Um dia muito especial, uma sexta-feira diferente, né? Feriadão, um dos últimos do ano, tem que aproveitar. Infelizmente depois temos as nossas férias no meio do ano, depois é setembro e outubro, setembro e agosto, direto na cabeça em um feriadinho para respirar. Vai ser punk. Então vamos aproveitar esse feriado com responsabilidade que vale a pena. E vamos fazer uma revisão bem legal. Fazer uma revisão bem legal porque realmente estamos entrando num campo novo aqui, quase inacreditável. Na última aula estávamos estudando a lei de atração das massas. Lei de atração das massas criada por Newton, nosso querido Newton. É isso aí. Poderíamos até, se fôssemos enumerar, né, seria uma outra lei de Newton. Embora na dinâmica a gente considere 3 leis de Newton. Essa lei de atração das massas, ela é genial porque ela não foi criada assim como a maioria da parte da ciência. Faz um experimento, observa o resultado, vê se está certo ou se está errado. O Newton ele foi muito além, cara. Ele observou a natureza, mas ele também usou muita matemática para tirar as conclusões que ele tinha. É mais ou menos como a ideia do buraco negro. Não sei se vocês sabem, mas buraco negro, que é um corpo celeste que existe, ele foi descoberto primeiro matematicamente. Um indiano foi lá, fez uns cálculos e, pô, não é possível. Caramba, se um corpo atinge uma certa massa, os átomos vão entrar em colapso. O corpo vai encolher infinitamente. Não é possível, essa equação só pode estar errada. Comentou com as pessoas, a galera, cara, essa equação é loucura, isso não existe. Aí os astrônomos observando o universo começaram a ver que tinha um pontinho do universo escuro, mas uma galáxia de repente ia para aquele pontinho e desaparecia. Uma galáxia com 100 bilhões de estrelas. Era tragada por um ralo cósmico. Aí eles foram investigando e descobriram que esse ralo cósmico era na verdade um... Tu vê que loucura, um matemático descobriu um evento fazendo cálculos e depois os astrônomos confirmaram que o evento ocorreria. Mais ou menos como Einstein, quando ele descobriu que massa e energia são a mesma coisa, só em formas diferentes. Massa pode ser convertida em energia. Einstein criou a bomba atômica na sua mente e logo depois os cientistas confirmaram que a ideia de Einstein estava correta. Então olha que poder que tem a física e a matemática, tu descobre algo que jamais alguém sonhou fazendo uma conta. E Newton foi mais ou menos isso, ele estudou as leis de Kepler, que nós estudaremos no final desse curso, no final do primeiro ano. E ele estudou o que Galileu falou sobre o movimento, ele estudou o que a galera na época sabia sobre o movimento e começou a ver, não, isso está errado. Não, temos que ajeitar aqui e acolá. E criou uma lei, uma fórmula matemática que permite calcular a atração entre 2 corpos. E eu te pergunto, se 2 corpos se atraem, se eu dobro a massa de um dos corpos, o que ocorre com a força de atração? Dobra, é isso que eu quero escutar aqui, dobra. Se eu triplico a massa de um dos corpos apenas, o que ocorre com a força de atração? Triplica, muito obrigado. Se eu pego 2 corpos, que tem uma força de atração igual a X, se eu aumento a massa de um dos corpos 4 vezes e a do outro corpo 5 vezes, qual é a nova força de atração? 20x. Se eu falei que era X a primeira força, né? 5 vezes 4, 20, 20 vezes maior, 20x. Tudo bem para vocês? Estas são perguntas clássicas que a UFSC faz todo ano no vestibular da UFSC. E tu vê, são perguntas simples de responder. Basta lembrar que a força de atração entre 2 corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Diretamente proporcional ao produto de suas massas. Por isso que se o produto das massas aumenta, a força aumenta na mesma proporção, seria a correto, né? Mas na mesma proporção. Agora, cuidado, meus queridos. Quando eu tenho 2 corpos e 2 corpos certamente estão se... Porque massa, átomo, que bonito, átomo atrai átomo. Se eu pego esses 2 corpos e dobro a distância entre eles, o que ocorre com a força de atração? Quase, quase. Em 4, porque a força de atração entre massas é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Por isso que se a distância dobra, a força cai 4 vezes. E se a distância triplica? Menor. E se a distância quadruplica? 16 vezes menor. E eu pego os corpos e aproximo eles 5 vezes maior. 25 vezes maior. Certo? Então só de tu ter essa capacidade de raciocinar dessa maneira com a lei da atração das massas, tu já está acima da média. A maioria das pessoas não faz a menor ideia que é assim que funciona a atração das massas. Certo? Bom, a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas tem uma certa constante aqui, né, para poder fazer essa igualdade, certo? Alguém lembra o nome dessa constante? Legal. É isso aí, constante gravitacional universal. Se tu troca a ordem também não tem problema. O que importa é que é uma constante, está relacionada à gravidade, e é universal, o que mostra que ela funciona aqui, em Júpiter, em Marte, e provavelmente em outras galáxias. A mesma constante, ao que tudo indica. Certo? Beleza? Bom, se eu fosse te pedir para fazer um cálculo, por exemplo, entre o teu corpo e a Terra, eu teria que te dar aqui informações. Isso, eu teria que te dar a massa do planeta Terra, a distância do centro do planeta até o cara, que vai ser o raio do planeta, a massa do sujeito que está ali, mais um número ainda, o Gzão, a constante gravitacional universal. Foi Newton que descobriu esse G? Não, ele sabia que tinha aquele G, mas ele não conseguiu calcular o valor porque na época não havia tecnologia. Um cara que descobriu esse G aí, pelo menos que melhorou o G, alguém lembra? Experimento de Cavendish, um suíço que fez uma balança de torção, lembra? Pegou um pêndulo que torcia, né? Colocou massas e já que massa atrai massa, o pêndulo torceu. Ele calculou o valor dessa torção e usando um experimento todo bem elaborado descobriu o valor do Gzão com grande precisão. Hoje a gente considera o Gzão um valor aproximado legal, né? 10 na menos 11. A unidade aqui, outro momento, a gente discute por que a unidade tem essa característica aqui. Isso, Newton, metro quadrado, quilograma quadrado, certo? Ah, vou falar de uma vez, pô. Por que esse G tem essa unidade do mal aqui? Na verdade é simples, né? O G vai ter a unidade Newton, metro quadrado, por quilograma quadrado. E a massa mede como? Quilograma, não é? E essa massa mede como? Quilograma e metro. E distância mede como? Metro ao quadrado. Corta os 2 kg das duas massas com quilograma ao quadrado. Corta metro quadrado. Com metro quadrado sobra que é a unidade de força. Tu viu? Ou seja, eu não decorei a unidade. Tu acha que eu ia decorar todas as unidades que existem, todas as constantes? Como eu sei de onde é que vem a constante, eu olho para a fórmula, penso e na hora me lembro da unidade. Não tenho o cérebro do elefante, eu só aprendi a pensar, certo? E é importante tu saber, eu não sou melhor e mais inteligente que nenhum de vocês. Eu só tive mais tempo de estudo e botei minha bunda mais na cadeira que vocês. Talvez, quando tu chega na minha idade, se tu não for muito melhor que eu, que o normal é que tu seja muito melhor que eu na minha idade, que tu me supere infinitamente. Se isso não acontecer, tu sabe qual é o motivo, é só porque tu não exercitou o suficiente. Muito Facebook, pouco estudo, e aí o salário encolhe, o cérebro encolhe, e a vida fica pior, e a pessoa tem menos capacidade de ser feliz nessa selva de pedra. Por isso que eu te falo, o lado da luz é o estudo, vem pro lado da luz. Vem pro lado da luz. Agora olha só, foi muito difícil entender essa unidade? Não, tu vê que é só perceber a unidade correta para que as outras sejam canceladas e sobra a unidade certa. Como a unidade de força é Newton, em homenagem ao nosso querido Newton, então foi aquela unidade que a gente teve que escolher para a constante gravitacional universal. Grande ou pequeno? Pequeno. Pequeno pra caramba, portanto, a atração entre corpos pequenos como eu e o prédio, como eu e vocês, como eu e o giz, é ridiculamente pequena, porque a constante gravitacional é pequena. Mas quando eu coloco um corpo que tem uma massa de 10 na 24 quilogramas, Jezebel, a massa da Terra aproximadamente, ó, certo? Aí atrai, cara.
Aí o sítio, aí atrai para valer. Mas precisa de uma massa gigante para tu poder sentir essa atração. Mas quando estás entrando no Santa Catarina, o prédio te atrai. Ah, mas tem prédio do lado da rua também, né? Não dá nada. Mas mesmo que fosse o Empire State Building na tua frente, um dos maiores prédios do mundo, tu ali na frente do prédio e lá nada, tu não vai sentir. Não vai sentir porque o Empire State Building, Empire State Building, certo? Esse que foi um dos maiores prédios do mundo é um cocôzinho perto da Terra. É um nada perto da Terra. Por isso tu não te sente atraído. Por que mesmo que você é atraído? Porque a constante gravitacional é minúscula. Tranquilo? Nada demais. Bom, cara, assim ó, eu já na prova eu gosto de botar uma questão para tu calcular a força de atração de dois corpos. Eu dou lá duas pessoas, um cara tem massa de 100, o outro tem massa de 50. A distância entre eles é 2 metros. Usando o G como tal, calcule a força de atração entre eles. Só para ver se tu sabe substituir, né? Para ver se tu sabe multiplicar, elevar ao quadrado e dividir. Então essa questão eu faço, mas não é a mais legal. Existem questões mais importantes. Por exemplo, alguém lembra do que depende a gravidade na superfície de um planeta? Aqui na superfície do planeta, qual é a aceleração da gravidade? Alguém lembra do que depende isso? Isso é muito mais legal. Depende da massa do planeta. Não, por incrível que pareça, o objeto que eu vou colocar ali não depende da gravidade. Tanto que a gravidade para esse giz e para esse apagador que tem massas diferentes é a mesma. É a gravidade da Terra, 9,8. A distância até o planeta influencia, mas eu estou falando na superfície do planeta. Alguém lembra quais são os fatores que interferem na aceleração da gravidade na superfície de um planeta? A massa do planeta. A massa do planeta, concordei já assim? A distância... O raio do planeta. O raio do planeta, a distância do centro do planeta até a sua superfície, o raio, a massa e o raio. Porque o resto é o Gzão, que é a constante gravitacional, né? Se ela é constante, então não altera o valor da gravidade, certo? Mas como é que eu vou te provar isso? Eu vou te provar isso comparando a fórmula do cálculo da força... Mas força-peso não é atração gravitacional, caramba? Então eu posso dizer que esta fórmula aqui e essas servem para calcular a mesma, só que essa é a verdadeira, essa é a falsa que criaram para facilitar a tua vida. Tudo bem? Olhando para essa fórmula e para essa fórmula, ó, vou deixar elas bem parecidas, olha só. Vê se tu concorda comigo. Em vez de chamar de M1 e M2, eu chamei de Mzinho e Mzão. Mudou alguma coisa? Eu botei esse cara que está multiplicando aqui para frente. Muda o valor da conta? M de um lado e M do outro. Posso eliminar esse M com esse M? Então tá lá, deduzir pela segunda vez na tua frente como é que se determina a aceleração gravitacional na superfície de qualquer planeta do mundo, do universo. Não é só para a Terra isso, cara. É para qualquer planeta do mundo. Por que tu acha que a NASA já sabia a gravidade de Marte sem nunca ter estado em Marte? Porque os caras já sabiam calcular a gravidade de Marte aqui da Terra, porra. Chegamos em Marte e não tinha nada de novidade, era tudo como a gente imaginava. A atmosfera era como a gente imaginava, a gravidade era como a gente imaginava, o chão era como a gente imaginava. Claro que é importante ter ido lá e estar verificando se tem restos de vida lá, certo? Para tentar entender como é que foi a evolução da vida e tentar descobrir por que a gente existe, caramba, qual é o sentido da vida, que é a grande pergunta, né? Certo? Como é que é? Na verdade, existem grandes indícios, né? Nós não temos certezas absolutas ainda, mas é verdade. Aparentemente já tinha líquidos fluindo na superfície de Marte. Existem indícios de que havia vida microbiana em Marte e isso está sendo ainda pesquisado, é verdade. Né? Estamos engateando nisso. Mas o que eu quero te dizer é que a gente sabe a gravidade dos planetas todos, sem ter ido na maioria deles, porque a gente sabe matematicamente qual é a fórmula para calcular a gravidade. Legal, né? Então, ó, para qualquer planeta, a gravidade depende da massa do planeta e da distância do centro do planeta à sua superfície. Ou seja, essa distância eu vou trocar por R. R por quê? Que é o raio do planeta. Fala, meu querido. Sim. E qual é o problema? Gás não tem massa? Não, de forma alguma.
Isso é uma coisa bacana, galera. Olha só que interessante a pergunta do colega. Por que a gente acha que gás não tem massa? Porque tu pensa, ó, que tem gás aqui, eu não estou sentindo nada. Tu não está sentindo nada porque tu foi gerado nessa atmosfera. Desde que tu é um bebezinho e saiu do ventre da mamãe, essa atmosfera está te pressionando. É só que faltava tu sentir, caramba, o peso da atmosfera está me matando. Tu foi gerado nisso. Teve que nascer um cara diferente, teve que nascer um cara chamado Torricelli para poder desvendar a pressão atmosférica pela primeira vez na Terra. A galera achava que não tinha nada. Mas é claro que tem, porque está mexendo. Aqui, ó, tem uma coisa batendo em mim, ó. Eu até sinto nos meus pelinhos, ó, algo fluindo por mim. Claro que tem alguma coisa aqui. O que é isso? Ar, é o ar atmosférico, não é? É gás e ele pesa. Esse gás pesa em cima da gente. É a pressão atmosférica. Pior, eu vou além. Galera, o Sol é gás. O Sol é uma bola de gás. Lembra disso? O Sol é gás. O Sol atrai as coisas? Ou é por isso que a Terra está orbitando o Sol? Porque atrai pra caramba. E ele é uma bola de gás. Só que eu te pergunto então, o cara deu um pum lá. Por que fede aqui? Porque os gases têm uma propriedade que eu vou te ensinar no que vem. Gás tem a propriedade de se expandir. Eu te pergunto então, se o Sol é gás, e quando o sujeito peida lá, fede aqui, o que mostra que os gases tendem a ser. Por que o Sol não se espalha como um mega pum? Porque massa? Ah, então os átomos dos gases estão se atraindo. O gás quer se espalhar, mas a atração gravitacional quer deixar o gás conciso. Mas se o Sol emite energia, é porque essa energia vem de algum lugar. Da onde vem a energia que o Sol emite? Da sua massa. O Sol está encolhendo, lembra, minha gente, em massa. Alguém lembra quanto que o Sol emagrece a cada segundo? 600 toneladas. A cada segundo o teu Sol perde 600 mil quilos. E já que a massa do Sol diminui, a força diminui pela madrugada. Diminui. E já que o Sol é gás e a atração entre o gás está diminuindo, o Sol está se expandindo, cara. Mesmo a massa dele estando... E eu já tinha te contado isso, só não tinha te explicado o porquê. Agora tem uma fórmula matemática te mostrando o porquê que daqui a 7 bilhões de anos o Sol encosta onde a Terra está. Por isso que a nossa religião deveria ser a ciência, a única maneira de salvar a raça humana. Estudando, 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 fazendo nave e vazando para outro lugar. Não é filme de ficção científica, porra, é a única saída. Se nós quisermos ficar no Facebook, morreremos aqui, a raça humana e toda a vida. A única maneira, o único bicho na Terra que pode salvar a vida, inclusive a vida dos outros bichos, somos nós. Só que por enquanto nós estamos ajudando a destruir tudo. Esse é o problema. A gente é meio retardado, a gente não acorda para a vida, as coisas óbvias estão na nossa frente, a gente não acorda. Olha o que eu estou te falando, cara, que o teu Sol está encolhendo em massa. Quanto? A cada segundo. E isto faz ele se expandir. Tu fala isso pro leigo, ele vai rir da tua cara. Ele vai falar, te decide, ô idiota, ou o Sol diminui de massa ou ele aumenta. Os dois é impossível. Ele não entende nada de nada. Legal, né? Então agora tu sabe que a extinção está determinada. Tem um relógio correndo suíço e o Sol está se expandindo e a Terra vai ser inabitável em muito pouco tempo. É isso que é o aquecimento global, né, professor? Não viaja. Não viaja. Para que o aquecimento da expansão do Sol seja perceptível, tem que passar milênios. E no ritmo que as coisas estão em milênios, nós teremos nos destruídos uns aos outros. Cada um se matando em nome de um Deus criado pelo ser humano. Né? Nem se sabe de nada, não é o meu Deus, não é o meu bomba, né? Super inteligente. Então a gente tem que mudar isso, é isso que eu acredito que vocês vão poder mudar, vão ser melhores que os nossos pais, vão enxergar mais além. Do que depende a gravidade de um planeta? Da massa do planeta e do raio, do tamanho do planeta, só. Gravidade na Lua, alguém lembra? 1,6 metros por segundo ao quadrado, bem menor que a da Terra. Por quê? Porque a massa dela é menor. Mas ela também não é menor? Ela também é menor. E ser menor aumenta a gravidade. Concorda comigo? Certo? Mas como a massa dela é bem menor que a da Terra, este efeito da massa é muito mais importante neste caso. E aí a gravidade da Lua é 1,6. Existem estrelas, meus queridos, chamadas estrelas de nêutron.
Uma aluna do terceirão perguntou esses dias, professor, existe mesmo essa história de estrela de nêutron? Explica rapidinho pra mim. Como eu acabei de falar do Sol, eu acho que tu consegue captar a ideia da estrela de nêutron. Estrela de nêutron, como o nome dela diz, ela é feita de... O que é nêutron? É uma partícula do núcleo do átomo, uma partícula subatômica. Tudo bem pra vocês? E quem é que é grande no átomo? O núcleo ou a eletrosfera? Ou a eletrosfera é 100 mil vezes maior que o núcleo. Quem dá volume pro teu corpo? A eletrosfera dos teus átomos ou o núcleo dos teus átomos? Claro, a eletrosfera é a casca. Beleza? Chega uma hora que uma estrela, tipo o nosso Sol, só que imagina o nosso Sol multiplicado por 1000. Imagina a atração gravitacional no interior dessa superestrela. 100 ou 1000 vezes maior que o Sol. O gás lá dentro estaria ainda mais espremido. Tudo bem para vocês? Chega uma hora que essa atração gravitacional é tão forte que o próprio átomo começa a ser espremido, que a eletrosfera começa a diminuir e vai minguando, chega uma hora que a eletrosfera está quase encostando no... E na hora que a eletrosfera não aguenta mais suportar tamanha força gravitacional, a eletrosfera, o elétron mergulha no núcleo. O elétron é... E lá no núcleo, além do nêutron, que é neutro, tem o próton, que é... Quando próton e elétron se unem, eles se neutralizam. E próton e elétron formam um nêutron. O átomo do interior dessa estrela entra em colapso, diminui 100 mil vezes de tamanho e fica só nêutron. A estrela que era muito maior que o Sol, do dia para a noite, entra em colapso e vira uma estrela anã. Uma estrela do tamanho da Lua. Era do tamanho do Sol. E depois desse colapso atômico virou do tamanho da Lua. E agora ela é feita de átomos? Os átomos se desmancharam. A eletrosfera se fundiu com o núcleo, viraram nêutrons. Prótons e elétrons virou uma estrela de nêutron. Será que ela perdeu massa? Ela só diminuiu drasticamente, ela continua com a massa dela antiga. Esse corpo celeste bizarro chamado estrela de nêutron, ele é tão denso que se eu pegasse uma colher de sopa do seu núcleo, essa colher de sopa da estrela de nêutron, do núcleo dela, pesaria mais de 100 mil toneladas, mais que um navio cargueiro na Terra. Imagina um punhado de substância que pesa 100 mil toneladas, que se eu soltasse aqui atravessaria até o interior da Terra, tamanha a densidade dele. É quase inacreditável que isso exista, né? Eu demorei a acreditar que isso exista, mas existe. Tá tudo aí. Tudo faz parte da criação divina, para quem gosta do criacionismo. Muito legal. Fala, meu querido. Pois é, aí que tá, cara. Gás pode sustentar gás. Isso que é o interessante. Eu posso botando camadas de gás, e ela ir se apoiando uma na outra. E eu posso espremer esse gás um monte. E eles continuam se suportando um ao outro. Aí na parte interna vai ter um gás mais denso, depois um outro tipo de gás e um outro tipo de gás. Na nossa atmosfera também é assim. A constituição gasosa da nossa atmosfera varia à medida que a gente sobe. Na verdade é o seguinte, bonita a tua pergunta. Na verdade tudo está aumentando sempre, porque está sempre caindo um pouquinho de poeira estelar aqui na Terra. A Terra aumenta algumas toneladas por dia. A Terra aumenta algumas milhares de toneladas por dia devido a essa poeira que vai caindo na Terra devido à atração gravitacional. Certo? Então tu vê, a Terra está aumentando de massa. Só que aumentando de massa muito pouco, né? Porque olha só, aqui vai 0,0000000, certo? E está aumentando só aqui atrás, né? Então, não faz diferença. Mas está aumentando a massa da Terra. Tem poeira, tem asteroide caindo todo dia na Terra. Que é a falsa estrela cadente, né? A estrela cadente, na verdade, é uma meteorita que caiu na Terra, né? Estrela cadente, imagina uma estrela, né? Que é o nosso Sol caindo na Terra, né? Acabou tudo. Ô, galerinha, olha só. Uma estrela de nêutron, a massa dela é grande ou pequena? Meu Deus! Gigantesca, é maior que a do nosso Sol. E o tamanho dela? Pequeno perto de uma estrela, né? Então tu imagina a aceleração da gravidade na superfície de uma estrela de nêutron. É tão absurda a aceleração da gravidade lá que se o teu corpo fosse jogado lá próximo, ele seria decomposto em nêutrons e faria parte da estrela. Em poucos segundos, né? Tu virarias um amontoado de nêutrons. Teu corpo seria decomposto, os átomos seriam desmanchados. Olha que coisas poderosas existem por aí, né? Show de bola. Então olha só. Depois dessa super, ultra, mega revisão, o que eu quero de ti é que tu saiba essa relação entre massa, distância e força.
e que eu também quero que tu saiba que a aceleração da gravidade do planeta depende da massa do planeta e do raio do planeta. Mas espera aí, e se um satélite for orbitar a Terra a uma altura h? Tá aqui o satélitezinho, aquele desenho clássico. Se ele está orbitando a Terra a uma altura h, a gravidade lá onde ele está é alterada? Não. Parabéns, garoto. Esta equação tinha R, porque R é o... Esta equação vale para a superfície. Se eu saio da superfície, a distância não aumentou? E se a distância aumentou, a atração gravitacional diminui. A gravidade vai diminuir. Beleza? Que bonito. Eu falei que ela muda bem pouco. Isso. O fato de ele estar flutuando com a nave é porque ele e a nave caem juntos em torno da Terra. Certo? É como eu pegar o seguinte, ó, astronauta e nave. E os dois caindo ao mesmo tempo. Ele vai ter a sensação de a nave estar flutuando para ele. Vai dar a sensação de não ter gravidade. Mas tem gravidade. Uma gravidade até parecida com a da Terra aqui. E ele tem essa sensação de estar caindo, ele tem a sensação de estar flutuando por estar caindo em torno da Terra. É uma maneira de enxergar a gravitação, né? Orbitar. É como cair para sempre em torno de um planeta. Certo? E até tentei fazer vocês intuir isso olhando este fenômeno bobo aqui, né? É só olhar esse fenômeno e ser criativo. Pronto, é só tu lançar com mais velocidade, o raio da curva aumenta, e se o raio da curva fica igual ao raio da Terra, não encosta mais na Terra. Fica caindo para sempre. Só que a gente faz isso fora da atmosfera. Por quê? Fora da atmosfera, entre aspas. Por quê? O ar é mais rarefeito. O ar é mais rarefeito, não tem atrito, e aí não vai perder energia, não vai cair na Terra, como muitos satélites já caíram, por erros de cálculo, certo? Beleza? Então a gente joga o satélite um pouquinho longe da Terra, para não ter ar lá, ou não ter muitas moléculas lá, e aí ele pode ficar milhares de anos orbitando sem ter problemas. Fala, meu querido. Não. Não. Primeiro, porque o oxigênio é que é o comburente, então não tem jeito. Outra, nessas naves, não dá para fazer fogo, porque a chama é importante, o formato da chama, porque está entrando o ar por aqui e o ar quente sobe, não é isso? E essa chama tem a ver com a gravidade. Como não tem gravidade, quando tu acende um isqueiro, forma uma bola de chama, ela buf e apaga. Então não dá para manter um isqueiro aceso numa nave. Não existe essa possibilidade. Você tem um outro equipamento para poder esquentar as coisas lá. Bem delicado, né? Tu vê até uma coisa idiota como fazer fogo no espaço é totalmente diferente. Pessoal, se essa aqui é a gravidade na... Como é que eu calcularia a gravidade, por exemplo, onde está um satélite? É só pegar o R do planeta e somar o H. O que é esse H? A altura onde o satélite está. Quero ver se alguém lembra dos dados da última aula. Essa distância para a Terra, mais ou menos. 6.500 quilômetros, hein, gente? Não vai viajar, é 6.500 quilômetros. Essa altura para um satélite típico, alguém lembra? 200 quilômetros, 300 quilômetros, até 600 no máximo. Ou seja, aquela altura H, ela é pequena ou grande comparado com o raio da Terra? Pequena, portanto a gravidade onde o satélite está não é muito longe de 9.8. Sei lá, 9. Entendeu? Não é diferente. Ou seja, se o sujeito pensa que está flutuando com a nave, este fenômeno é chamado imponderabilidade. Não é por falta de gravidade. Aí sim, agora sim, depois dessa revisão bem legal, a gente pode usar essa revisão para matar as questões da tarefa. Eram só 3 itenzinhos, bem rapidinhos de serem resolvidos. Vamos ver o que estava dizendo cada um deles. Eu tive aluno que fez mais, né? Que foi além. Eu fiquei todo bobo. Eu fico todo bobo.